Fala galera, mais uma aula de Power BI aqui e dessa vez a gente vai te mostrar por que você pode usar medidas ao invés de só colunas dentro do Power BI. A gente vai te mostrar algumas vantagens aqui para você entender que é muito melhor você usar medida dentro dos seus modelos do que propriamente usar somente as colunas ali, arrastar os valores para os seus visuais. Então a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo para entender de uma vez por todas como que a gente vai fazer isso. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Eu sou o Lucas, sou professor de Power BI aqui na empresa e é um prazer estar aqui contigo. Antes de falar do conteúdo propriamente dito, a gente queria fazer alguns alinhamentos, como a gente sempre faz com você. O primeiro é que o material dessa aula já está disponível para você baixar. Então, se você quiser baixar ali, está na descrição. É só você baixar esse material e acompanhar na prática com a gente. O segundo ponto é que a gente deixou um mini curso para você aprender aqui também com a gente, um mini curso de Power BI. E o terceiro é o seguinte, já tem um material, já tem um mini curso. Se você quiser acompanhar pelo menos 4 aulas de Excel ou Power BI toda semana aqui no canal, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as aulas que a gente postar. Aqui a gente vai importar uma base e a gente vai mostrar alguns cenários para você entender por que é melhor você usar o caso das medidas ao invés das colunas. Tranquilo? Então, para isso, eu vou vir aqui em Obter Dados e selecionar a pasta de trabalho do Excel, que é o arquivo que a gente vai trabalhar aqui. Entrei na pasta desse material aqui e se você salvou esse material em alguma pasta específica, procura ele dentro aí do seu computador, onde você salvou. Se você só baixou esse material, provavelmente ele vai estar aqui em Download. Vou vir aqui na base de vendas, clicar no Abrir e aí a gente vai trazer esse cara aqui já para o Power BI. Agora eu vou precisar clicar na checkbox, porque senão eu não consigo pegar aqui essa base, né? No caso, se eu não clico na checkbox e clico somente no Plan 1, ele vai aparecer somente como visualização aqui para mim. Ó. Repara que o carregar e o transformar dados aqui do meu lado, ó, eles não estão habilitados. Então, eu tenho que marcar a checkbox e aí eu vou selecionar aqui o transformar dados para a gente ver se tem alguma coisa errada. É sempre bom a gente passar o olho no Power Query. Aparentemente essa base está toda certa, mas ela está com um nome estranho, né? Então a gente pode mudar esse nome que a gente quer aqui. Então eu vou clicar aqui no transformar dados para a gente ver se os dados estão todos certinhos, se tem alguma célula vazia, alguma coisa que a gente não espera. E aí, ó, a princípio está tudo certo. Eu posso olhar aqui, ó, os válidos 100%, erro 0, vazio 0. Se o seu Power BI não está aparecendo isso aqui, ó, você pode ver aqui em exibição, qualidade da coluna, ó. E aí você já vai conseguir habilitar esses caras aqui. Agora, vou dar 2 cliques nesse Plan 1 aqui e vou nomear ele para vendas, ó. Só porque é uma base de vendas aqui para a gente fazer aqui de fato essa base de vendas certinho. Vou vir aqui na página inicial, vir no fechar e aplicar, e aí eu já vou levar esses dados do Power Query para o Power BI. Então a gente viu se tinha algum dado para tratar, viu se tinha alguma coisa para fazer lá, não tinha. A princípio a gente pode usar aqui a nossa base de vendas. Eu tenho aqui no Power BI sempre 3 guias. Lembra? A primeira guia é a guia relatório, que é onde eu vou colocar os gráficos e os visuais, a gente vai usar ela aqui nesse vídeo. A segunda guia é a guia exibição de tabela e a terceira guia é a guia modelo. Eu vou vir aqui na guia exibição de tabela, que é essa segunda guia aqui, ó, tá vendo? Eu vou vir aqui nessa exibição de tabela, clicar nela e aí a gente já vai ter aqui o produto, a marca, o valor e a quantidade vendida. Só que eu não tenho aqui o faturamento dessa empresa, concorda? Então, como é que eu vou achar o faturamento total? Eu preciso multiplicar o valor desses produtos pela quantidade vendida para achar o faturamento. Aqui dentro dessa tabela, eu posso vir aqui em nova coluna. Repara, não é para você clicar em nova medida, tá, galera? Agora a gente não vai usar isso aqui. A gente vai usar somente o nova coluna, que é esse cara aqui, ó, que eu deixei sem o xizinho. Repara no ícone e tal, esse cara aqui que a gente vai precisar selecionar, ok? Para você não selecionar errado. Então eu vou clicar aqui em nova coluna e aí eu vou colocar total da venda. Vai ser igual ao valor vezes a quantidade vendida. Então o que eu posso fazer? Digitar aqui valor, ó, e aí ele vai trazer vendas, valor. O que é esse vendas, valor? Esse vendas, valor, basicamente é aqui o nome da tabela e aqui o nome da coluna que eu quero. Então, ó, vendas, valor. Vou dar um asterisco e aí eu posso selecionar, ó, quantidade e aí ele vai trazer, mesmo esquema, ó, vendas, que é o nome da tabela, quantidade vendida, a coluna que eu quero. Cliquei aqui na quantidade vendida, dou um Enter e a gente vai trazer esse cara aqui pra gente. Outra coisa que a gente pode fazer, aqui dentro, a gente pode formatar essa coluna como moeda, certo? Então, ó, aqui no formato, ó, tá vendo que eu tenho
basicamente um cifrãozinho aqui, ó. Se eu clicar nesse cifrão logo de cara, não vai funcionar. Por quê? Ele leva em consideração somente o cifrão. Imagina que eu quero colocar em reais. Vou clicar bem nessa setinha que está aqui do lado, ó. Então, cliquei na setinha. E aí, sim, eu vou procurar lá embaixo. O português, ele fica mais ou menos aqui, ó. Achei aqui, ó, português do Brasil. Tá vendo? Então, ó, português Brasil. Cliquei aqui nesse cara. E aí, uma coisa interessante é... ele já traz aqui com 2 casas decimais, mas se eu quiser tirar a casa decimal, eu posso tirar nesse 2zinho aqui, ó, e ir abaixando a casa. Para uma casa ele volta, 0 casas ali, ele vai ficar bonitinho. E aqui, ó, no valor, ó, se eu selecionar aqui o valor, e agora sim, ó, vi nesse cifrãozinho de novo, ele já vai trazer pra gente, ó, o usado recentemente. Então eu posso clicar nesse português Brasil, eu não preciso ficar procurando novamente lá naquela lista. Ele salva as moedas que a gente selecionou recentemente. E aí eu posso, ao invés de vir baixando aqui nessa setinha também as casas decimais, eu posso digitar o 0 aqui, ó. Dou um Enter e aí ele já vai deixar com 0 casas decimais. Então, desse jeito a gente formatou aqui esses caras. Agora, para eu achar o total faturado, eu posso chegar aqui, por exemplo, e criar uma medida. O que é uma medida? Uma medida é algo que vai armazenar um cálculo para mim dentro do Power BI. Ou seja, é uma soma, uma média, um máximo. Então, o que eu vou fazer? Posso vir aqui em ferramentas da tabela. Vou clicar aqui em nova medida, ó, vim em ferramentas da tabela, vou clicar em nova medida, e aí para trazer o total faturado, eu vou trazer, ó, o total faturado vai ser igual ao quê? Aqui o total faturado, ele vai ser o seguinte, ó, ele vai ser a soma da coluna total da venda. Então eu vou ter que usar a função sum, clicar aqui nessa sum, ó, para entrar na fórmula, e agora sim, ó, eu vou te chamar a coluna total da venda, que vai estar aqui, ó. Fechei o parênteses e dei um Enter. Até aí, show de bola. Qual é a vantagem da gente usar as medidas ao invés de usar as colunas aqui? Eu posso vir aqui nessa primeira guia agora, tá? Então, ó, vem aqui nessa primeira guia, então eu venho aqui no relatório. E aí a gente vai colocar uma matriz. O que é essa matriz? Essa matriz, ela vai ficar aqui em cima, dei um zoom aqui para você, é bem esse carinha aqui, ó, que tá uma tabelinha com o cantinho azul, tá vendo? Eu vou clicar nesse cara, cliquei nele aqui e aí a gente vai colocar o mesmo valor ali de 2 jeitos. Tá vendo que eu tenho aqui o total da venda, que é a coluna que a gente fez? Eu poderia jogar aqui o total da venda para valores aqui dentro da guia compilar, ou se você não tem a guia compilar aqui no lado direito, você pode vir aqui nesse gráfico aqui com esse raiozinho no gráfico e aí jogar o total da venda para valores, ó. Tanto faz. Aqui vai me dar o total da venda 21.633.539. E aqui no total faturado, ó, que a gente acabou de fazer com a fórmula, eu posso jogar ele para cá, tá vendo? Para valores também, e ele vai me dar o mesmo valor. Qual é a diferença? A diferença é que o total faturado ele tá com 2 casas decimais. Então, ó, só para você ver que é igual mesmo, eu vou clicar nesse total faturado, e aí eu posso jogar aqui, ó, na casa decimal aqui dele, ó, aonde a gente cuida da formatação e tudo mais, que é nesse carinha aqui, eu vou trocar aqui, ó, de alto para 0. Então, ó, 0, dou um Enter, e ele vai dar o mesmo valor ali. Aí você vai olhar aqui e vai falar, pô, Lucas, ele não está em moeda, não tem problema, posso formatar. Então eu vou vir aqui, ó, nesse cara e trazer ele para português do Brasil. Como a gente não fez em nenhuma medida ainda a formatação de moeda, a gente vai ter que fazer de novo. Então vou arrastar aqui para baixo, ó, mais ou menos onde é que fica o real brasileiro, e aí eu já vou achar o português do Brasil. Ó. Ele já entrou aqui com o R cifrão. Agora, você vai olhar para mim e vai falar, Lucas, está muito pequena essa matriz. Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso vir aqui nesse formatar, nesse pincelzinho, ó, no formato. E aí, aqui, eu posso pesquisar dentro do formato a parte global. Dentro de grade, ó, pode ser que a grade venha desse jeito, você vai clicar aqui na grade e vai colocar o tamanho em 22, por exemplo. E aí, ó, o que vai acontecer? Quando você clicar aqui, ó, ele já vai vir bem melhor aqui para você. Primeiro de tudo vou minimizar aqui a parte de filtros e minimizar aqui o formato também, para você ficar melhor aqui. Algumas coisas não vão ter diferença. Então, se você, por exemplo, quer ver esse total aberto por marca, olha só o que vai acontecer. Eu tenho aqui a marca, posso jogar a marca para linhas, ó, e aí eu vou abrir esse total por marca, tá vendo? Algumas coisas vão ser super iguais, porém, existem outras coisas que dá pra gente fazer com as medidas que não dá pra fazer com as colunas. Porém, a primeira diferença é o seguinte, aqui eu posso chegar, por exemplo, e clicar ou em marca ou tirar aqui sem querer o total faturado daqui, ou a pessoa excluir uma coluna aqui dentro da tabela. Então, quando a gente faz uma fórmula, a gente fica muito mais resguardado, ou seja, a gente consegue entender bem melhor
que é o total faturado aqui. A gente teria que usar um outro recurso, né, de renomear para esse visual aqui no total da venda. O primeiro item é, eu tenho que usar mais recursos para fazer a mesma coisa do que com as fórmulas, e além disso, eu precisaria contar que as pessoas que estejam mexendo nesse dashboard, né, se tem alguém desenvolvendo comigo e etc., ela saiba mexer bem no Power BI. Então, às vezes, uma pessoa ela vai ocultar uma coluna, às vezes ela vai fazer alguma coisa sem querer com as medidas. Isso vai continuar funcionando, mas se eu tirar aqui o total da venda, por exemplo, ó, ele vai sair, nesse caso, sem querer, ó. Imagina que eu fui clicar numa coluna, sem querer eu arrastei aqui, é muito mais fácil de você ver, tá vendo? Enquanto a medida, o total faturado, ela tem uma calculadorazinha aqui, ó. Fica muito mais fácil de você saber que aquilo ali é um cálculo. Você pode entender o que está sendo feito clicando aqui nesse cara. Você tem aqui a barra de fórmulas para identificar para as pessoas o que você fez ali. É o primeiro cálculo. Porém, vamos supor que eu não queira mais abrir o total faturado por marca, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, no remover dados, e aí eu vou criar um cartão novo. Eu vou vir aqui, ó, e fazer o seguinte, eu posso criar um cartão, então vem aqui nesse 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, e aí eu vou jogar ou o total da venda aqui para campos, tá? Então eu vou ter aqui 22 mil de total da venda, e aqui eu quero vir aqui criar outro cartão, então eu posso chegar nesse cartão aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, e aí, eu quero arrastar agora, ao invés de soma de total da venda, o total faturado. Então, eu vou clicar aqui no total faturado, ó. Ele vai dar o mesmo valor. Só que qual é a diferença? Se eu chegar aqui e apagar essa matriz, ó, vou apagar essa matriz, e agora eu quero fazer um outro filtro, que é, por exemplo, por produto. Aqui nesse filtro por produto, eu vou adicionar uma segmentação de dados, que é esse visual aqui, ó, que eu destaquei. Destaquei esse visual aqui, que é a segmentação de dados. E aí, eu vou arrastar por produto aqui. Então, ó, vou botar aqui produto para campo e eu já tenho todos os produtos aqui. Para ficar melhor ainda, ó, vou reposicionar aqui e aqui eu vou deixar todos eles, ó. Agora, galera, o que a gente pode fazer? Com as fórmulas, as colunas aqui, a gente vai ficar sempre refém desse filtro. Por exemplo, se eu queira que nesse cartão não mude esses caras aqui, ou a gente pode vir aqui e aplicar um filtro, por exemplo, a gente tem que mexer aqui, eu tenho que usar mais um recurso usando a coluna, ou com a fórmula, se eu não quisesse ficar refém desse filtro, eu poderia continuar fazendo a fórmula aqui. Então, por exemplo, dentro do Power BI, eu poderia fazer um calculate e colocar um all aqui. Essa é uma fórmula que você vai entender, tipo, que ela vai remover, ela não vai deixar essas tabelas serem filtradas. Tá? O ideal não é você entender a fórmula aqui agora, o ideal é você entender o raciocínio. Só que se eu chegar aqui, a ideia é eu deixar esses 22 milhões de faturamento sempre, independentemente do celular que eu filtrar, para eu conseguir ver, por exemplo, o quanto foi aquele celular de venda referente ao total. Se eu clicar no Galaxy A71, ó, ele vai trazer 535 mil e aqui ele vai trazer 22 milhões. Se eu clicar no Galaxy Note, ele vai trazer 1 milhão e aqui ele trouxe 22. Então, com as fórmulas, eu tenho muito mais possibilidades de trabalhar com e sem filtros, eu tenho mais segurança na hora de fazer os meus modelos ali de dados e, consequentemente, eu consigo documentar melhor o que está sendo feito dentro do Power BI, eu consigo documentar melhor o que está sendo feito para outras pessoas trabalharem ali também. Então, entre preferir usar medidas e usar os valores de colunas, use sempre as medidas, porque caso você vá melhorando as suas análises ali, caso você vá deixando as análises mais complexas, você vai precisar ter ali alguns filtros que você só com valores você não vai conseguir colocar, e se você faz isso desde o início, vai facilitar muito a tua vida. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e principalmente deixar um comentário aqui contando o que você achou dessa aula. Beleza? Eu te aguardo no próximo vídeo. Tamo junto, um abraço.